do Bacen que você fala são de 24. É bom fazer essa cronologia, porque quando ele está mais presente com o Alexandre, com o Ciro Nogueira, a confusão já estava posta e já estava na mídia, inclusive. Porque esse é um ponto importante que você colocou. Uma coisa é você falar com o Daniel Vorcaro ou ir evento do Daniel Vorcaro antes dessa confusão toda. Porque o Daniel Vorcaro ele fazia eventos igual o Lídio do Dória, né? Juntava um monte de ministro supremo, juntava um monte de político e tal, e todo mundo participava abertamente, né? Não era reunião secreta, era eventos que ele patrocinava como um cara rico que patrocinava eventos de debate político, como o Lídio do Dória, publicamente. Depois da confusão, isso aí são reuniões privadas, né? Inclusive de proximidade, inclusive em férias do Ciro Nogueira e do Alexandre de Moraes. Aí é outro ponto que está sendo bastante polêmico, né? Tem essa anotação, precatórios fundos, pegar lista Dino, 15 bilhões de reais. Aí seria o ministro Flávio Dino? Não sei. Então. Não sei, estou fazendo uma pergunta, ministro Flávio Dino, não sei. Seria um dinossauro? Aí, quarta reunião com o Alexandre de Moraes. Tô indo encontrar... E aí, uma coisa que às vezes colocaram em dúvida, né? Todas as outras vezes ele se referiu como Alexandre. Dessa vez ele fala Alexandre Moraes. Aí fala, não, é um Alexandre que não era o de Moraes, era o Moraes. Então, assim, qual que é a desculpa que vão dar aqui, né? Tô indo encontrar Alexandre Moraes perto de casa. Como assim? Ele tá em Campos do Jordão. Não, como assim? Amor. Tá. Momô. Como assim? Tá bom, eu vou ler todas as partes, inclusive as românticas. Como assim, amor? Ele tá em Campos ou foi pra te ver? Aí ele, ele tá passando feriado. Então, assim, o Alexandre de Moraes tá passando feriado em Campos do Jordão. Tipo assim, é a amigo. Páscoa de 25 e o Alexandre tem apartamento em Campos. Mas que machismo é esse que ele não fala com a esposa do Alexandre, que é quem foi contratada, e fala com Alexandre? É verdade. É um machismo, né? Com certeza, né? Fala com ela que... Ele contrata, né, a mulher como advogada, né? Tem uma formação, currículo. Veja o currículo da mulher do Alexandre de Moraes. Absolutamente compatível com a sua remuneração. Que é de... Não, ela é... A remuneração. A remuneração de 129 milhões de reais. Em 3 anos, né? 3 milhões por mês. Então, o pessoal falando que é uma remuneração alta para isso. Nós estamos aqui com 2 advogados aqui. Vamos falar de valores. Tá compatível aí com o mercado? Eu acho que tem 2 fatores aí. Só não perde a linha de raciocínio. Exato. Tenho doutorado, pós-doutorado, livros publicados e nunca tive um contrato de 129 milhões. Verdade seja dita, e não conheço ninguém... Já trabalhei com grandes advogados ex-ministros que tenham tido um contrato de 129 milhões. Primeiro ponto. E segundo ponto, alguém paga 129 milhões para sua advogada e nunca conversa com ela, não há um serviço, não há nada que você diga, olha, fundamentados esses 129 milhões de honorários porque ela fez isso ou aquilo. Não há um diálogo com ela, não há uma menção a ela e não há um serviço. Eles falaram lá no começo que ela foi contratada para estruturar o compliance do banco, não sei o que eu acho que é até a pior desculpa do mundo, porque a operação chama compliance zero, se ela fez o compliance, puta, que trabalho de merda que ela fez, porque tudo tava sendo roubado no banco. Exato. Pô. E outra coisa, ela não assinou um processo, né? Me corrija se estiver errado. Ela assinou tem um processo que é uma denúncia criminal do Daniel Vorcaro contra o investidor de fundo aqui da Faria Lima, porque esse cara estava denunciando o Banco Master de falcatrua. E aí a pessoa da Faria Lima que estava denunciando no final foi condenada até por stalking, não pode citar Nelson Tanuri, Daniel Vorcaro, anda com segurança e carro blindado por onde vai. Então a vida do cara virou um inferno por ele fazer o correto, né? Fazer o certo. Então essa é a turminha aí que nós estamos brincando. E aí a gente vê na mensagem que ele tá passando feriado, né? Não é tipo assim, vou ter uma reunião de trabalho e tal. O cara, vocês, assim, pelo menos eu falo por mim, tá? Se eu tô descansando num feriado, eu nunca vou encontrar uma pessoa para ter uma discussão de trabalho. Já são poucos os momentos que eu vou descansar em feriado. Sim, e ainda vou passar com um contato profissional? Não, imagina, porra. Então, vamos lá. Quinta vez. Agora tô com o Alexandre. Louca pra saber de tudo. Estou aqui, amor.
Aí, te ligo mais tarde. Foi cansativo hoje? Já terminou? Ficou só no shopping? Só fazer um adendo aí, o Kim estudou no Wolf Maia, por isso que ele tem esse Exatamente. nível de interpretação aí. Exatamente. Sim, amor, acabei faz 1 hora. Estou em casa com a family. Cansativo, porque estava sozinha, sem modelos. Mas ficou uau. Que bom, amor. E aí, amor? Tô aqui, amor, assistindo TV. E você? Tô aqui, nossa casa. Video call, blá, 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 blá. Um mostrando as suas partes íntimas pro outro. A Peleleca e a Lola. Uma mostra a Peleleca, outra mostra a Lola. Quem era o primeiro cara? Alexandre de Moraes. Então, zoeira. De novo. Eu falei de partes íntimas, mas na videocall ele tava mostrando que ele tava com o Alexandre de Moraes. Tá. Agora, um parênteses, ela vive num universo paralelo também, né? Não sabe quem é o Alexandre de Moraes essa altura do campeonato. Exatamente, né? Assim, pra gente... Enfim. Ou ela queria guardar coisas também pra usar contra também, né? Exatamente. A Peleleca não ia ter esse nível de... Não, sim. Sinceramente, essa... É assim, a gente claramente tá vendo o diálogo de Isso é 2 pessoas com problemas cognitivos insanáveis, 24, né? Esse é um diálogo, chega a ser uma experiência antropológica de você assistir, como se estivesse num zoológico vendo os 2 animais mais burros do zoológico tendo um diálogo. Aí, ó. Aonde você quer encontrar... Já tá errado aonde, tá? Onde. Aonde é movimento. É para né? onde, É onde você quer encontrar. Eu posso te buscar no aero. Aí, ó. Não precisa, meu amorzinho. Longe demais. Vou chegar e ir para uma reunião com Ciro Nogueira. Aí, a gente vai conversar. Quem é esse outro com você? Não conheço, né? Ciro Nogueira é um senador, muito amigo meu. Quero te apresentar um dos grandes amigos de vida. Pô. E aí o Ciro Nogueira publicamente não. Porra, é o cara que eu conheci Mal ali. conheço. Aí teve ali, acho que pelo menos 3 vezes já dele falando de Ciro Nogueira. E dessa vez, assim, prestem atenção. E aqui eu quero esse recorte dessa quebra. Mais uma vez, Ciro Nogueira é um senador muito amigo meu. Um dos grandes amigos de vida. Pegue este recorte e confronte. Até vou fazer um desafio aí para os jornalistas, pessoal da imprensa. Pegue este recorte, coloque na frente do senador Flávio Bolsonaro e pergunte para ele a opinião sobre o Daniel Vorcaro, falando que o Ciro Nogueira é um dos seus grandes amigos de vida. Esse seria um grande serviço prestado pelo jornalismo brasileiro se vocês dessem essa transparência do que o Flávio Bolsonaro tem a falar sobre isso. Tem mais algum aí? Cadê? Ah, não, esse aí é muito bom, que ele chama Bolsonaro de burro. Aí, o Daniel Vorcaro. O pior de ontem foi ter o Bolsonaro postado. Recebi mais de 1000 mensagens no Instagram. Ai, você lida com tudo tão bem. Postou aonde? Aí, no Twitter dele, idiota. Uau, não acredito. Depois, todos os amigos, o próprio Ciro ligou. Então, o Ciro, ele vai lá, fala com o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira é próximo do Bolsonaro, foi um dos principais ministros do Bolsonaro. E o Daniel Vorcaro entra em contato com o Ciro Nogueira para explicar para o Bolsonaro que o que ele tá revelando de Banco Master e que ele postou não tem a ver com o PT. Atinge o próprio governo dele, né? Aí vai lá. Depois, todos os amigos, o próprio Ciro ligou, mas não tinha como tirar. O cara é um beócio. Alguém falou pra ele que era coisa do PT, ele foi lá e postou. Só que aí não dava mais pra tirar, porque já tinha dado uma repercussão e tal, mas atingia os próprios amigos dele. Será que tem mais alguma coisa? Vamos ver. Não, esse é o último. É o último? Esse é o último. Inclusive, Lene, eu acabei de passar aí para você pelo WhatsApp um videozinho, porque a mulher do Alexandre finalmente assumiu que tem esse contrato mesmo, até agora não tinham assumido, então assumiu. E o nosso querido Kim, em vez de ele ficar falando aqui o que ele acha, eu achei melhor colocar esse vídeo dele que ele esculacha mesmo. Coloca o vídeo do Kim, fica quieto, assista o vídeo. Coloca o vídeo aí. A esposa do ministro Alexandre de Moraes finalmente admitiu que tem contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Depois de ficar em silêncio todo esse tempo, esperando a poeira baixar, achando que a gente ia esquecer disso, nós não esquecemos, nós continuamos cobrando. Eu, inclusive, convoquei o ministro Alexandre de Moraes na CPMI do INSS. E agora, com essa pressão, ela admitiu, mas disse que foram aí 96 reuniões, né, desses 129 milhões de reais, de 3 horas, tá? Eu fiz uma conta de padeiro aqui,
E considerando, 8 horas de trabalho por dia, isso dá 35 dias trabalhados. 35 dias trabalhados por 129 milhões de reais. A gente está falando de mais de 3,5 milhões de reais por hora trabalhada. Você realmente quer fazer a gente acreditar, dona Vivi de Moraes, que você é uma advogada brilhante, você que não tem especialização nenhuma, não tem trajetória acadêmica nenhuma, não tem trajetória de advocacia nenhuma, né? É uma advogada absolutamente medíocre, aliás, abaixo do medíocre, porque um advogado mediano possui uma produção judicial, uma atuação judicial muito maior do que a sua. Então você não tem formação, você não tem experiência e você quer nos fazer acreditar que, coincidentemente, sendo esposa do ministro Alexandre de Moraes, que teve reuniões, recebeu mensagens de Daniel Vorcaro e atuou em favor de Daniel Vorcaro, você realmente quer fazer a gente acreditar que você recebeu 3,5 milhões por hora do seu trabalho por causa da sua formação, da sua história, da sua atuação? Desculpa, na advocacia você é patética, você não é nada. E você quer dar essa justificativa? Toma um pouco de vergonha na cara. Bom, então essa foi... Não sei qual nota de 0 a 10 você dá. Foi boa. O que a gente vê aí, então, algumas coisas a gente pode deduzir daí. A proximidade. Relação muito próxima com o Alexandre de Moraes, várias reuniões com o Alexandre de Moraes. E aí a gente entra no outro assunto, né? Que o Alexandre de Moraes negando, porque essas conversas não é do Vorcaro com o Alexandre de Moraes, é o do Vorcaro com a mão bolada, né? Sim. Aí a Polícia Federal tem as conversas do Daniel Vorcaro com o Alexandre de Moraes, né? E isso foi publicado pelo Globo. E ele afirma que não é o telefone dele, é outro telefone. Certo? Aí ele pensa, qual que é a confusão? E só para explicar, porque, me corrija se eu estiver errado, pelo que eu li, eles escreviam em blocos de notas, não é isso? É isso. O Vorcaro. Ah, só o Vorcaro. Porque o que acontece? Não, só para explicar, ele escrevia então em bloco de nota, mandava como imagem aquela que é de visualização única. Aí não tinha como a PF ver. Só que ele é tão burro, mas tão burro, que ele deixou nas notas. Ah, não. Ele manda, ele printa a nota e não deleta na como nota. Visualização única para ninguém ver, aí ele deixa a nota no bloco de notas dele. Porque não, hoje... ele exclui a nota, só que ele deixa o print. O print. Não tem nada. Fica o print como foto, né? Como foto. O que acontece? O que a Polícia Federal não conseguiu quebrar? Se o cara tira uma foto da mesa aqui, por exemplo, e escreve na foto que é possível e manda de visualização única, você não consegue quebrar esse sigilo. Então está perdida essa conversa. O Daniel Vorcaro viu que adotavam essa metodologia, mas ele tirava print. Tem uns hackers que essa de visualização única, eu não vi em nenhuma operação eles recuperarem isso. O Celebrate, lá o aparelho, o sistema que eles usam. O Vorcaro ainda printava? Ele printava. Aí a dúvida, se ele printava ou se ele mantinha tudo no bloco de notas. Essa é a questão que a Polícia Federal não elucidou ainda, e seja qual for a alternativa que nos derem... Ele é burro. É burro, exatamente. Mas o que aconteceu foi o Jornal Nacional que desmentiu? Foi um jornal da Globo? Foi o Jornal Nacional. Né? Por quê? O Alexandre de Moraes, ele lança uma nota falando, olha, não tem como saber, não tem nenhuma pasta dizendo que aquelas notas foram mandadas como mensagem para o Alexandre de Moraes. Só que essas notas foram as que nós da CPMI, e do INSS tivemos acesso e que vazaram para a imprensa, né? E o Alexandre de Moraes estava pensando que era isso, mas não era isso. O que a Globo teve acesso é o que nós não temos acesso e que a Polícia Federal tem de troca de mensagens do Vorcaro com o Alexandre de Moraes. Aí ele desmentiu pensando que a imprensa só tivesse a CPMI, mas a imprensa tinha coisa da Polícia Federal. Aí a imprensa vai lá e fala, puta, você mentiu, porque a gente tem um acesso aqui, tem a perícia da Polícia Federal e confirmando que foi você. E aí um monte de gente fez a comparação do próprio Alexandre de Moraes julgando Alexandre de Moraes. Como ele fez com a Débora do Batom, que ela apagou mensagem. O que ele falou? Obstrução de provas. Ele usou... E era um caso muito parecido, né? Ela apaga o celular, apaga o aparelho, dá um reinício lá e as mensagens são perdidas. Durante as investigações. Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!